Graças e paz, amados irmãos, nós vamos dar início aqui hoje, mais uma celebração diante do nosso Deus. Nós vamos primeiramente orar e eu convido você aí em sua casa, juntos a orarmos ao Senhor. Ó Deus, bendito e maravilhoso, Santo de Israel, como é bom termos um Deus zeloso que cuida de nossas almas e nos sustenta em todos os momentos. Ó Pai, nós queremos te agradecer, te louvar pela vida, pelo sustento diário, por toda a tua provisão para conosco. Abençoe-nos, ó Deus, nesta noite, onde estaremos aqui louvando o teu nome e também preparando o nosso coração para ouvir a tua palavra. Seja conosco e nos abençoe no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero convidar a todos a acompanhar comigo o texto que está no livro do profeta Isaías, o capítulo é o de número 43. Isaías, capítulo de número 43, o verso de número 1, diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Amém, meus amados? Nós vamos, nesse momento, juntos, aí, mesmo que estejamos cada um no nosso lar, mas juntos no mesmo Espírito, a louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Louvemos ao Senhor, nosso irmão Gabriel estará ministrando louvores para que nós juntos adoremos ao Senhor. Ó Senhor, de todo coração, meu refúgio, protetor, a minha salvação. Eu te amo, ó Senhor, de todo coração. Protetor, a minha salvação, a única razão do meu louvor. Debaixo de tuas asas sempre estarei. Potestades ou principados, minha fome ou angústia poderão me separar de ti. Nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou poderão me separar de ti. Eu te amo, ó Senhor, de todo coração. Protetor, a minha salvação, a única razão do meu louvor. Debaixo de tuas asas sempre estarei.
a fome ou angústia poderão me separar de ti. O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. Quanto a nós, tão limitados de passagem nesta terra, até os jovens perdem as forças e se cansam. Mas os que esperam no Senhor renovados serão. Então renova-nos, Senhor, renova-nos. Espírito, enche a tua igreja. Senhor, renova-nos. Renova-nos. O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. Quanto a nós, tão limitados de passagem nesta terra, até os jovens perdem as forças e se cansam. Mas os que esperam no Senhor renovados serão. Então renova-nos, Senhor, renova-nos. Espírito, enche a tua igreja. Senhor, renova-nos. Renova-nos. Mas os que esperam no Senhor renovados serão. Então renova-nos, Senhor, renova-nos. Espírito, enche a tua igreja. Senhor, renova-nos. Renova. Amém, meus amados, bendito seja Deus, nós já louvamos ao Senhor e agora vamos ouvir a mensagem dessa noite. E eu convido você juntos, mais uma vez, a orarmos para preparar o nosso coração, para que o Espírito nos dirija, para que venhamos a entender e compreender a mensagem do Senhor. Senhor, nós estamos em Tua presença, louvamos o Teu nome, cantamos a Ti e agora preparamos-nos, ó Deus, para ouvir a Tua mensagem. Seja conosco, use poderosamente aquele que ministrará a Tua palavra nesta noite, para que dê graça aos que ouvirem, Senhor, e sejamos transformados, fortalecidos
pela palavra do Senhor nesta noite. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero convidar a todos vocês a abrirem a palavra de Deus e acompanhar comigo a leitura que está no livro de Provérbios, capítulo 29, versículos 2, 4 e 16. Enquanto você localiza, eu quero informar que eu tenho em minhas mãos a versão da Bíblia Almeida, revista e atualizada. Então vamos à leitura. Provérbios, capítulo 29, versículo 2, diz o seguinte: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. 29,4 diz o seguinte: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. E por último, versículo 16 diz o seguinte: quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Oremos. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio e oportunidade de pregar a Tua palavra. Eu peço a Tua graça e misericórdia sobre a minha vida, a fim de que, pelo poder do Espírito Santo, eu possa pregar neste momento. Abençoa as famílias que estão reunidas em seus lares, a fim de ouvirem a Tua palavra e cultuar o Teu nome. Que a Tua palavra traga fruto pelo poder do Espírito a cada um deles, a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a orientação necessária à nossa vida, pelo poder do Teu Espírito, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, lemos aqui um texto que está em Provérbios. Primeiramente eu quero dizer o que é um provérbio. Provérbio é uma máxima de sabedoria, muitas vezes transmitida oralmente, uma sabedoria popular, que é pertinente ao viver nesta vida. Conselhos práticos de sabedoria para o viver bem, orientações para uma boa vida nesta terra. Então o provérbio está relacionado a esta vida, ao presente. E nós podemos dizer que estamos rodeados de provérbios e máximas desse tipo no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você ouve água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É um tipo de provérbio, um dito popular. De grão em grão a galinha enche o papo. Diga-me com quem andas e direi quem tu és. Quem com porco se ajunta, farelo come. Então são máximas de sabedoria transmitidas muitas vezes oralmente por gerações. Porém, eu quero observar que os provérbios contidos aqui neste livro, agrupados no livro de Provérbios, são muito mais profundos do que essas máximas populares. Os provérbios que temos aí diante de nós, nas Escrituras, fazem parte da sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. Aliás, Cristo é a própria sabedoria encarnada. E se nós queremos realmente vivermos de uma forma sábia, devemos buscar esta sabedoria em Cristo, revelado nas Escrituras Sagradas. Então, em suma, um provérbio é uma máxima pertencente a esta vida, na condução diária. São provérbios que temos diante de nós, nesse livro, provérbios que são parte da sabedoria divina, por isso estão aí nessa porção da Escritura, vamos assim dizer. Então, provérbios são pertinentes a esta vida. Quem é o autor de provérbios? Bom, o livro de Provérbios é atribuído a Salomão, mas não que todos os provérbios propriamente tenham sido escritos pelo rei Salomão. Nós temos aí vários provérbios que foram transcritos e arranjados por Salomão. Então, nós podemos dizer que a autoria desses provérbios, muitos deles não sabemos propriamente os autores, né? Mas a tradição atribui a autoria do livro a Salomão por ele ser o autor da maior parte desses provérbios. Na verdade, Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios aproximadamente, 1.005 cânticos, segundo o relato que temos em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. Mas, aprove a Deus
pela sua soberana vontade, deixar relatado esses provérbios que temos em mãos, e também o livro de Cântico dos Cânticos, também de autoria de Salomão. Então, esses são alguns detalhes. O tema do livro é a sabedoria enfatizada. O livro de Provérbios, ele está recheado da sabedoria. Na verdade, há um convite da sabedoria para todos nós. Por exemplo, no capítulo 9 de Provérbios, vemos duas senhoras que fazem um convite: a mulher louca e a sabedoria. Ou seja, nós temos aí o convite da loucura e, contrapondo a esse convite, o convite da sabedoria. E no alicerce dessa sabedoria está o temor de Deus, né? O temor de Deus é o alicerce da própria sabedoria, conforme diz Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Também Provérbios capítulo 3, versículos de 5 a 8, diz assim o texto: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Ou seja, não devemos confiar em nossa própria sabedoria, mas naquela que vem do Senhor. A sabedoria em Provérbios, ela nos aponta para Cristo. Ele é a sabedoria, a verdadeira sabedoria, a sabedoria encarnada, né? Então Cristo é onde podemos encontrar a verdadeira sabedoria descrita nas Escrituras sagradas. Bom, nós lemos aí o texto de Provérbios 29, versículos 2, 4 e 16. Esses textos estão ligados à questão de autoridade, à questão do governo justo e do governo injusto. Eu acho esse assunto bastante pertinente aos dias que vivemos em nossa nação e no mundo em geral, face às dificuldades que temos enfrentado atualmente. De fato, a Bíblia se preocupa com a questão da autoridade, ela se preocupa com a questão da política. Sim, nós devemos prestar atenção nessa questão, vamos assim dizer, a questão política, a questão do governo, e a Bíblia deixa isso muito claro. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, ele recomenda no capítulo 2, nos versículos 1 e 2, que oremos pelas autoridades. Preste bem atenção no texto. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ora, o motivo de orarmos pelas autoridades, por todos que estão investidos de autoridade, pelos reis, ou seja, no caso pelo presidente da república, pelos governadores, o motivo é para que tenhamos uma vida mansa e tranquila. Se tivermos uma autoridade justa, um governo justo, se esse governo buscar essa justiça, esta sabedoria na condução do país e da nação, certamente teremos uma vida mais justa, e isso refere-se a crentes e não crentes. O viver bem, ele vai ter efeito seja em ímpios, seja em crentes. Repare bem, um ímpio sábio, ele prosperará em sua vida, ele terá uma vida tranquila, uma vida de paz, e um crente tolo terá dificuldades. Então, o que eu quero dizer é que essa sabedoria ela é válida para o nosso andar, para o nosso viver, para o nosso cotidiano, e Deus está preocupado com a questão das autoridades. Uma autoridade sábia, uma autoridade justa, ela certamente trará tranquilidade à nação, e nós vamos ver porque isso está ligado à questão da sabedoria e da nossa responsabilidade, um pouco mais à frente na meditação do texto.
Então Paulo, ele exorta a orarmos pelas autoridades. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 13 a 17, ele fala sobre a autoridade. Especificamente o versículo 13 diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano. E no versículo 17 diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Repare que existem coisas que são pertinentes exclusivamente, obviamente, a Deus, que é o temor. Devemos temer somente a Deus. Precisamos também entender que há uma hierarquia de autoridades, embora, conforme Paulo ele deixa bem claro em Romanos capítulo 13, toda autoridade ela vem de Deus. Por exemplo, Romanos 13, versículo 1, diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Você pode depois meditar em Romanos 13, versículo 1 a 7. Romanos 13, versículo 1 a 7, especificamente o versículo 1, nós vimos aqui que toda a autoridade procede de Deus. Podemos ver então que Deus, inclusive, quando ele ordena uma autoridade má, ele está no controle das coisas, ele está usando desta autoridade para punir o povo pelos seus atos e pelas suas atitudes. Então todo tipo de autoridade está no controle de Deus. Deus é soberano sobre todas as esferas da sociedade. Ele é soberano sobre o Estado, sobre a família, sobre a religião. Deus, ele é o sumo governador sobre tudo e sobre todos. Há uma hierarquia de autoridade. Acima de tudo está Deus. Depois, no caso do Poder Executivo, vem o presidente da República, depois os governadores, por último os prefeitos. Então, há uma hierarquia de autoridades, nós devemos estar sujeitos às autoridades, lembrando que elas provêm de Deus, portanto, a autoridade máxima é Deus. Deus é que delega a autoridade. Então, é importante sabermos disso antes de prosseguirmos meditando no texto que nós acabamos de ler, Provérbios, capítulo 29, versículos 2, 4 e 16. Então, em suma, Deus está preocupado com a questão de autoridade e preocupado com a questão política. Agora vamos ao texto diretamente. Eu quero primeiro ler o capítulo 2 e o 16, porque eles trazem algumas expressões semelhantes, e depois nós vamos ver o versículo 4. Então, Provérbios 29, 2 e 16 diz o seguinte: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O versículo 16, quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Bom, isso aqui é uma questão de sabedoria, a sabedoria do alto. Deus está orientando a cada um de nós. Salomão é o escritor, o autor da maioria desses provérbios. Nós temos aí diante de nós, repito, máximas para o nosso viver diário. Deus nos instrui nesta sabedoria através das Escrituras. E esse conselho prático, ele mostra uma verdade. Ele mostra essa verdade, que quando se multiplica um justo, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Há duas máximas opostas, duas verdades, no mesmo versículo, que tratam do governo do justo e o governo do ímpio. O que acontece quando o justo governa e quando o ímpio governa. Veja bem que a segunda parte, que fala do perverso, fala do domínio do perverso. Então, subentende-se que os justos aí que se multiplicam são os governadores também justos, os reis justos, o presidente justo. E veja o que acontece quando multiplica a autoridade justa. O povo se alegra. Então, essa é uma máxima, é uma verdade para o nosso dia a dia. Deus está nos orientando quanto a isso. Essa aqui é a voz da sabedoria. O que nós podemos aprender com isso? Que ao colocarmos um presidente justo, ao elegermos um governo que é pautado na justiça, que não
se envolve na corrupção, isso traz alegria para o povo. Obviamente que num governo justo há uma melhor aplicação dos recursos, há um melhor cuidado pela população menos favorecida, obviamente, haverá justiça com relação aos patrões e também com relação aos empregados. Enfim, a justiça traz alegria. É o que nós vemos quando é eleito alguma pessoa que pauta pela justiça. Agora, em contraponto a isso, diz Provérbios 29:2, que quando o perverso domina, o povo suspira, o povo sofre a angústia. Quantas vezes nos sentimos angustiados e oprimidos diante de um governo que explora o povo, que aplica impostos exorbitantes, que cria leis absurdas, como, por exemplo, impor ideologia de gêneros na escola, como, por exemplo, tolir a liberdade de manifestação da população nas redes sociais, como impor certas agendas que são, por exemplo, o aborto, que são contrárias a princípios e valores eternos, valores cristãos, que fazem parte do fundamento da nossa sociedade. Como nos sentimos oprimidos e suspiramos quando sabemos de notícias de corrupção, de lavagem de dinheiro, de troca de favores entre parlamentares, de juízes que dão sentenças para benefício próprio, em prol de um projeto de poder e de partidos políticos. Isso faz com que o povo suspire. Então essa é uma verdade nítida no nosso dia a dia. Lembra-se que provérbio diz respeito à vida agora, ao presente. Então essa é uma verdade que é nítida aqui na Escritura, faz parte da sabedoria. E o que o escritor quer nos levar a entender é que a nossa decisão na hora de instituir um governante trará resultados sobre nós mesmos. Existe na Escritura duas coisas que nós precisamos lidar: a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Essas coisas são duas verdades existentes e claras na Escritura. Por um lado, Deus é soberano em tudo, Ele dirige tudo, Ele está no controle de tudo, mas por outro, somos responsáveis pelas nossas atitudes. Isso não equivale a dizer que temos o nosso arbítrio livre do pecado. Não, o nosso arbítrio está escravizado pelo pecado. Somos escravos do pecado. O ser humano, com a queda, tornou-se escravo do pecado. Então, as decisões do homem serão influenciadas, terão forte influência pelo pecado, pelo desejo do interesse próprio, pela sua carne. Porém, quanto a nós que somos cristãos, essa máxima reverbera e ecoa em nossa mente. Devemos ser guiados pelo Espírito, pela sua palavra, e como cristãos precisamos entender que as nossas decisões, elas devem estar pautadas na Escritura. Então preste atenção nesta sabedoria, preste atenção neste conselho. Precisamos sim nos preocupar com quem colocamos para dirigir a nação, a cidade, o Estado. Olha o que diz o versículo 16: quando os perversos se multiplicam. Agora quem se multiplica é os perversos. No versículo anterior, quando se multiplicam os justos, o que acontece? O povo se alegra. E quando o perverso domina, há suspiro. Agora no versículo 16, preste bem atenção no que o escritor diz: quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. É óbvio, a lei se afrouxa. Há um senso de impunidade quando o perverso está no poder. Então isso estimula que os homens maus apareçam cada vez mais, que a corrupção impere, que o pecado e o burlar da lei fiquem mais evidentes. Então esse é o resultado de um governo corrupto, a multiplicação das transgressões. Numa época em que havia reis no poder, quando Salomão, por exemplo, escreveu a maioria dos provérbios, nós vemos nitidamente no período dos reis de Israel que quando um rei justo governava, o povo colhia os benefícios desse bom rei.
E lembrando que esses reis justos, eles governavam pautados na Escritura, eles procuravam se basear nas Escrituras e na lei. Agora, quando subia ao poder um rei mau, o povo sofria, suspirava e a transgressão aumentava, o povo era motivado a transgredir, a idolatria imperava, a ofensa a Deus imperava, resultando muitas vezes na história de Israel ao domínio de outras nações sobre o povo israelita. Então, quando os perversos multiplicam-se as transgressões e os homens maus aparecem mais. Mas o restante do versículo 16 do provérbio 29 diz o seguinte: mas os justos verão a ruína deles. Certamente, um dia esses homens perversos cairão, e o homem justo, aquele que se deleita em Deus, verá esta ruína. Quando Cristo, o Rei dos Reis, cobrar de cada autoridade o poder que lhe foi dado, quando Cristo, o Rei dos Reis, implantar de forma plena e definitiva o seu reino, porque vivemos o reino no já e o ainda não. O reino de Deus já chegou, mas ele se manifestará de forma plena na vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nós veremos esta prestação de contas e veremos a ruína de todo o poder, de todo o reino, de toda potestade que se levanta e que age de forma tirana e injusta. Veremos a ruína deles um dia. Salmo capítulo 11, o Salmo 11, versículo 3, o Salmo número 11, 3 diz o seguinte: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É isso que um governo ímpio faz, destrói fundamentos, abole a propriedade privada, o direito do cidadão, abole a família, abole a religião, abolindo, destruindo os fundamentos, que poderá fazer o justo? Abacuque clama no capítulo 1, versículo 4, por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque via a injustiça dos governantes, a injustiça dos reis, a injustiça dos sacerdotes, a injustiça dos profetas. Abacuque denuncia esse quadro, dizendo que a justiça se afrouxava por causa desse império do mal, vamos assim dizer. Então nós vemos que é importante prestarmos atenção nesses detalhes. Isso é importante nas Escrituras. O próprio Senhor Jesus disse, Mateus capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A sede de justiça é algo próprio do cristão. Pelo contrário, ver um crente que fica apático diante das arbitrariedades, da injustiça, das maldades, diante de tudo que acontece ao redor, de mal promovido pelas autoridades. Um crente isentão, usando um termo de hoje, podemos questionar um pouco e duvidar da sua salvação. Mas o que é normal a um cristão é o que Jesus diz em capítulo 5, versículo 6. Lembre-se que aqui é o rei com a sua plataforma de governo no Sermão do Monte. Ele diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se nós esperamos neste rei, devemos ter sede e fome de justiça, com o cuidado de não esmorecer na fé diante das arbitrariedades e maldades perpetradas por um governo mau, por autoridades más, conforme diz Mateus capítulo 24, o versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não permita que o seu amor se esfrie diante dos boicotes de governadores, diante de leis horrendas que são criadas de forma bizarra, e arbitrária por muitas vezes ministros políticos. Não se deixe abater no seu amor. Por fim, Provérbios 29, 4 diz: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O que é suster é segurar para que não caia. Um presidente justo, um rei justo, ele fará de tudo para que a sua nação, para que o seu reino não caia.
ele susterá a terra. Mas o amigo de impostos, então, em contrapartida, o restante do versículo 4 mostra a atitude de um rei injusto. Ele é amigo de impostos, mas o amigo de impostos, o mais está se contrapondo à atitude do rei justo que sustém a terra. O amigo de impostos a transtorna, ou seja, o rei injusto que enche a terra de impostos e cria um estado que se torna um semideus. Ele transtorna a terra e faz com que essa terra sucumba, faz com que esta terra seja encharcada de pesadas medidas que prejudicam o próprio povo. Um governo justo será estável e seguro, o governo injusto causará tumulto, atrapalhará, trará desordem. O governo injusto que se excede à cobrança de impostos, ele causa repulsa na sociedade e prejudica especialmente os mais sensíveis. Provérbios capítulo 28, versículo 12, ele fala também sobre autoridade ao dizer: quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Há alegria quando triunfa o justo. Nós vimos isso recentemente na história do Brasil, quando os condenados pela Operação Lava Jato foram presos. O povo em geral, a maioria, os homens que tinham sede de que a justiça fosse feita, festejaram, se alegraram, mas de repente notícias ruins vieram. Leis arbitrárias colocaram aqueles que dantes foram presos e condenados com provas enormes e evidentes. Esses homens foram colocados soltos, em liberdade, e isso causou vergonha aos homens justos, causou indignação. Então a Bíblia se importa sim com as autoridades, se importa sim com a forma com que tratamos a questão política, e nós vimos aqui em Provérbios conselhos práticos, nós vimos aqui Provérbios mostrando aqui situações para o viver bem em nossa nação. Esses Provérbios 29, 2, 4 e 16 abordaram bem esse assunto. E como aplicamos isso à nossa vida? Como podemos aplicar isto a cada um de nós e a situação que vivemos? Em primeiro lugar, eu disse aqui que Provérbios relatam sabedoria para o viver bem. E se acatarmos esses conselhos, viveremos bem. Portanto, devemos prestar atenção em quem colocamos sobre a nossa vida para governar. O homem é responsável pelos seus atos. Sim, embora o homem sem Deus tenha todas as suas atitudes escravizadas pelo pecado, nós, como cristãos, temos a responsabilidade de atentar para as Escrituras, prestar atenção nesses conselhos. E a partir de agora eu espero que você leve em conta sim a questão política, a questão da autoridade que será colocada sobre a sua vida. Segundo, ore mais pelo presidente da República, ore mais pelo governo federal e sua equipe de ministérios, ore mais pelas autoridades constituídas, ore mais também pelo seu pastor, pelos presbíteros da igreja, que também são autoridades no âmbito eclesiástico que Deus colocou para alimentar o rebanho através da palavra. Ore mais pelos pais que dirigem as respectivas casas, pela sua mãe. Ore mais pelo seu patrão, por todo tipo de pessoa que é investida de autoridade. Ore mais, se importe com isso, preste atenção e use e aplique o conselho da sabedoria para que você viva bem. Deus abençoe os irmãos. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra. Te louvamos pela graça que o Senhor nos concedeu, por esse ensino. Agora que possamos colocar em prática para a nossa vida, em nosso dia a dia, a fim de que vivamos de modo digno e possamos andar segundo o Teu conselho, segundo a Tua sabedoria. Em nome de Jesus é o que eu te peço, juntamente com os meus irmãos. Amém.